Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo, estamos aqui para comentar notícias que são de interesses sociais. Nada mais do que comentários, as notícias. Doutor Orlando, no programa de hoje, nós vamos abrir o programa falando sobre um assunto aí que há muito tempo não se ouve falar e que era um fundo de aplicação, o Fundo 157. Fundo 157. Os jornais estão anunciando amplamente detalhes sobre o Fundo 157. Os jornais estão denunciando o nome de Hermans Davi. Hermans Davi teve uma decisão a favor dele no Rio de Janeiro. O juiz, não o juiz tem? O juiz é o Luiz Paulo Silva Araújo Filho. Juiz Luiz Paulo de Araújo Filho, do Rio de Janeiro, sexta vara, ele premiou numa sentença a Hermans Davi a R$ 1 milhão. Na realidade, parece que esse Hermans Davi, ele havia esquecido desta aplicação na época, não é? Como muita gente se esqueceu. O que é o Fundo 157? Quando você pagava imposto de renda, então você emprestava para o governo um dinheiro, uma quantia. E esse dinheiro foi uma aplicação. E muita gente ainda não tirou o Fundo 157. Os jornais estão anunciando pelos 4 cantos aí. Vejam bem, o Fundo 157, o dinheiro está uma quantia muito grande à disposição do povo. Quem não se recorda, recorra aos meios próprios, procure saber, porque é muito dinheiro à disposição do povo, e o povo não está sabendo. Dinheiro esquecido, né, doutor? Dinheiro esquecido. Esse Hermans Davi, nem se mexendo nos guardados, encontrou lá uma caderneta de poupança, aí que foi examinar, viu pelo jornal, pela televisão, a questão do Fundo 157, foi ao banco e conseguiu R$ 1 milhão. Não é brincadeira. Então, vejam bem, Fundo 157. Dinheiro que está à disposição do povo e que o povo se esqueceu. Doutor Orlando, o Ministério Público está investigando aí alguns recapeamentos do asfalto de Londrina que foram feitos e já estão novamente necessitando de novos recapeamentos. Bom, a notícia está amplamente divulgada nos termos seguintes: Ministério Público Federal investiga irregularidades em obras da rotatória do Moringão. Nós estamos vendo aí as imagens da rotatória. De acordo com as investigações, 4 meses depois da conclusão da obra do asfalto, o asfalto já estava deteriorado. Então, Ministério Público Federal investiga irregularidades em obras da rotatória do Moringão. Está dada a notícia, não há muito o que comentar. Só o título já diz tudo. Ministério Público Federal investiga irregularidades em obras da rotatória do Moringão. 4 meses depois, o asfalto já estava sendo deteriorado. Nosso programa inédito é todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, em diversos horários alternativos, reprise aí durante a semana. Então você já sabe, o programa inédito toda quinta-feira às 23 horas e também reprises alternativos aí ao longo de toda a semana. Continue ligado, continue na nossa programação. Doutor Orlando, crime continuado. Eu gostaria que o senhor esclarecesse aí, neste momento que tanto se fala em julgamento e mensalão, sobre o crime continuado. Eu vou reproduzir o que dizem os demais comentaristas sobre o crime continuado.
crime continuado e o mensalão. No mensalão estão envolvidos José Dirceu, José Genuíno, Guilherme Soares e Marcos Valério e tantos outros. Crime continuado. Vocês não fazem ideia a importância deste assunto para os envolvidos no mensalão. O Clodoaldo, lê o artigo 71 do Código Penal. O início, veja aí. De acordo com o artigo 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie... 2 ou mais crimes da mesma... Quando o agente pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie... E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Tempo, lugar e outras formas semelhantes, né? Aí então é o crime continuado. Olha aqui, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, os homens do mensalão estão se louvando nesse artigo de lei. Por quê? O Marcos Valério já tem uma soma de 40 anos de condenação. Exato. E você me perguntaria, e pode ser regime semiaberto ou aberto? Não. Não, porque, de acordo com o Código Penal, quando a pena ultrapassa 8 anos, tem que ser regime fechado. Então, entendemos que, segundo os nossos colegas comentaristas que falam sobre o assunto, esse aqui é o ponto mais importante do processo. Por quê? O que aconteceu? Houve o crime de formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Mas foram vários crimes. Vamos exemplificar. Você pode dar um exemplo aqui, prático, de um crime continuado, na vida prática, por exemplo? Por exemplo, no arrastão, ele entra ali no condomínio e pratica o roubo na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa. Aí é um crime só. O ladrão entra num condomínio fechado, vai numa casa. Rouba 10 casas aí. Rouba 10 casas, vai no outro, rouba uma moto, vai no outro, rouba uma televisão, vai no outro, rouba assalta um cofre. Um ato só. Então é um crime só. Estou dizendo o que diz o Código, não estou defendendo a tese. A lei fala claramente, olha, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. No caso aqui, os homens do mensalão praticaram vários crimes. E houve a soma das penas. Houve a soma das penas. Agora, o telespectador, eu me recordo que quando eu era estudante de Direito, então eu ia ao fórum assistir aos julgamentos, naquele tempo Ivan Luz, Aristeu Santos Ribas, Dr. Navolar, outros juízes. Então a gente via ali aqueles julgamentos, os réus saíam, escoltados e iam para a cadeia. Houve um tempo em que a prisão era só para criminoso. Assassino, assaltante, estuprador. Hoje não. Hoje a cadeia, a prisão é também para os corruptos. Não é só mais para o assaltante, não é só mais para o marginal. Agora, surge a seguinte interrogação: se esses homens foram para a cadeia, terão prisões especiais? Um apartamento com ar-condicionado, televisão, computador? São formados?
Não. Esses privilégios, para quem é formado, é até a sentença. Depois da sentença, não há diferença. Interessante esse assunto que o senhor está esclarecendo também. Há sempre essa dúvida aí, né, em relação a... não há condicionado para um e para outro, não. Possui curso superior, então ele tem direito à prisão especial. Só até a sentença. Até a sentença. Depois vai colocar o Depois uniforme... vai para lá. Não há diferença, não. Agora, nós falamos aqui, Clodoaldo, sobre a anistia, né? Foi. Nos últimos programas o senhor falou do indulto, não é? Indulto, anistia. Exatamente. Né? É um assunto complicado. Nós falamos que... O senhor falou na última semana e até rendeu bastante comentários aí dos amigos. A presidente da República pode, sim, dar anistia. Está previsto em lei. Ela pode. Só que acredito que ela não vai fazer isso, não. Porque aí é coisa, é complica, aí enrola o meio de campo. Mas, meus amigos, é assim. Crime continuado. Esta vai ser a tese. Outra tese que nós falamos aqui é o seguinte, já falamos aqui, no processo comum, telespectador, Clodoaldo, como é que começa o processo? Inquérito. O delegado tem 30 dias de prazo para formar um inquérito, vai para o juiz manda para o promotor oferece a denúncia ou não, ou volta para o juiz, ou pronúncia, aí vai para julgamento, juiz singular, ou tribunal de júri, vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal. É um processo longo. Mas no mensalão não, minha gente. Mensalão já começa lá em cima. Já começa lá no Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo, se houvesse um leque para uma defesa dos mensalões a partir do Supremo, mas não há. De modo que é o seguinte, no mensalão, minha gente, é como disse um comentarista, aliás, foi o Militão que falou. O Militão falou o seguinte: o homem está na mão de um juiz. O homem de modo geral. O homem geral, a sorte de um homem está na mão de um juiz. Onde há a mente humana, pode haver erro. Pode haver erro sim lá no Supremo Tribunal Federal. Porque há uma limitação. O Supremo Tribunal Federal está sendo absoluto. Ele não pode errar, mas poderá errar. Então vejam bem. Nos crimes do mensalão, não há recurso nenhum, não há. Falo em recurso, não há recurso internacional coisa nenhuma. O próprio ministro falou que isto é enganar o povo, não existe. O Supremo decidiu. Isso é bravata, né? Só para querer sair de bonzinho ainda. Mas vamos aguardar. Vamos ver se vai haver prisão com ar-condicionado, televisão, videocassete, filmes, novelas, uísque, champanhe e umas bolachinhas recheadas de chocolate. Doutor Orlando, uma notícia boa aí, o governo vai liberar o fundo de garantia aí para reforma e construção. Aqui está a notícia dada, que está veiculada, notícias veiculadas por todo o Brasil. O governo libera o fundo de garantia para a compra de material de construção. Minha gente, vocês imaginaram a extensão dessa decisão do governo? O movimento, emprego, compra e venda, negócios, grandes negócios surgirão. Por quê? A construção vai ser incrementada. Dinheiro à vontade para o povo construir. Dinheiro à vontade, desde que tenha fundo de garantia. Só que é o seguinte, Clodoaldo, vai surgir uma série de demandas aí, né? O judiciário vai ser convocado. Porque certamente cada caso é um caso. Não é só chegar na Caixa Econômica, não, né? Alguns casos vão negar e tal. Certamente virão algumas demandas aí em torno. Mas o certo é o seguinte, o fundo de garantia poderá ser usado para compra de material de construção. Para reforma também, né? Reformas,
A reforma de toda matéria. Entende que material é matéria de construção para construção e reforma. Reforma. Né? Pode Exato. ser. São pontos omissos que serão esclarecidos oportunamente através dos comentários dos nossos colegas. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Notícias Comentadas. Lembrando que o nosso programa é exibido todas as quintas-feiras às 23 horas e nos demais horários alternativos ali durante a semana. Programa inédito todas as quintas-feiras, sempre com novas notícias aqui no canal 8 NET Cidades. Meus amigos, vamos chegando ao final. O nosso programa é um programa de apenas notícias comentadas. Nada mais do que notícias comentadas, sempre focalizando os assuntos de interesses sociais. Gratos e até amanhã.